Passados 2 anos desde que José havia interpretado os sonhos dos servos do faraó na prisão, o próprio faraó teve um sonho que o deixou muito inquieto. Ele viu que estava à beira do rio Nilo, e de suas águas subiram 7 vacas bonitas e bem alimentadas, que pastavam tranquilamente. Logo depois, surgiram outras 7 vacas, magras e de aparência doentia, que se aproximaram e devoraram as 7 vacas gordas. O faraó acordou assustado, mas voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo cheias e viçosas crescendo em uma única haste. Em seguida, surgiram 7 espigas secas e mirradas, queimadas pelo vento oriental, que engoliram as 7 espigas boas. Pela manhã, Faraó estava perturbado com esses sonhos e convocou todos os magos e sábios do Egito para interpretá-los, mas ninguém conseguiu dar uma explicação satisfatória. Foi então que o copeiro do faraó se lembrou de José, o jovem hebreu que havia interpretado corretamente seu sonho e o do padeiro enquanto estavam presos. Ele contou ao faraó sobre José, mencionando sua habilidade de interpretar sonhos. O faraó mandou chamar José imediatamente. Ele foi retirado da prisão, barbeado e vestido com roupas adequadas para comparecer diante do rei. O faraó relatou seus sonhos a José e disse que nenhum de seus sábios conseguirá explicá-los. José respondeu humildemente que a interpretação dos sonhos não vinha dele, mas de Deus. Então, José explicou que ambos os sonhos tinham o mesmo significado. Os 7 anos de vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância no Egito. No entanto, os 7 anos de vacas magras e as 7 espigas queimadas simbolizavam 7 anos de fome extrema que viriam em seguida. Ele disse ao faraó que Deus estava revelando antecipadamente o que iria acontecer, para que ele pudesse se preparar. Durante os 7 anos de fartura, haveria uma colheita abundante, mas depois viria um período de fome tão severa que as pessoas esqueceriam os anos de prosperidade. José sugeriu ao faraó que escolhesse um homem sábio e competente para administrar o Egito e organizar a estocagem de alimentos durante os anos de fartura. Ele propôs que fosse recolhido 1/5 da produção durante esse período e armazenado em cidades estratégicas, para que o povo tivesse o que comer durante a fome. O faraó e seus conselheiros ficaram impressionados com a sabedoria de José e reconheceram que o Espírito de Deus estava com ele. O faraó decidiu nomear José como administrador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra, abaixo apenas dele próprio. Ele colocou um anel real no dedo de José, vestiu-o com roupas finas de linho e colocou um colar de ouro em seu pescoço. José foi conduzido em uma carruagem real, e todos o reverenciavam. Além disso, o faraó deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e o casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, que tinha 30 anos quando assumiu essa posição, percorreu todo o Egito organizando a coleta de alimentos. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou grande quantidade de grãos nas cidades, de forma que os estoques eram imensos, como a areia do mar. Nesse período, José teve 2 filhos com Azenate. O primeiro chamou-se Manassés, pois José disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa do meu pai. O segundo filho foi chamado Efraim, pois José declarou: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Depois que os 7 anos de fartura terminaram, começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. A fome atingiu não apenas o Egito, mas todas as outras terras ao redor. Quando o povo começou a passar necessidade, clamou ao faraó por comida, e ele os enviou a José, que abriu os celeiros e começou a distribuir o trigo estocado. A fome se espalhou por todo o mundo, e pessoas de diversas regiões vieram ao Egito para comprar grãos, pois somente ali havia alimento disponível.